Além de se defender, ele estava passando do ponto, passando do limite, querendo esticar um pouco mais a corda, sem necessidade. Acabou que ficou ruim para ele próprio Goiás, porque teve uma hora que ele esticou demais a corda e acabou levando o vermelho, e isso, óbvio, facilita o trabalho, porque se você tem 10 jogadores defendendo, você passa a ter 9. E muito cedo, né, Eugênio? Ainda no primeiro tempo. 35, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, tinha muito tempo aí o São Paulo teve um tempo inteiro, fez um gol logo. E até os números a gente estava vendo, 27 finalizações para o São Paulo. 20 foram depois da expulsão. E a expulsão com 35 minutos do primeiro tempo. Então, São Paulo passou a ter mais volume e nas 7 finalizações antes da expulsão, boa parte foram de fora da área. Então, era um São Paulo com dificuldade de entrar. Estava muito fechado, né, o Goiás, né? Estava bem fechado. Eu até discordo quando o Zanardi fala que estava igual. Eu não acho que estava igual. Acho que o São Paulo já dominou. Para ele, para as pretensões dele. Acho que igual? Ele falou que estava igual o jogo? Ele falou que o jogo estava igual. Não, nada de igualdade. Então, assim, ele conseguia neutralizar as grandes ações do São Paulo, mas era um jogo mais difícil. E a vantagem numérica... O São Paulo já tinha... O São Paulo fechou o primeiro tempo com 84% de posse de bola. 84%. Então, não tinha igualdade nenhuma. Mas até a expulsão, quantas chances reais de gol? Não, chance real não tinha, mas é claro que isso aí abriu o jogo. A proposta do Goiás era clara, né? Não era um jogo igual, era um jogo de ataque contra a defesa. Ah, sim, isso sim. E essa era a proposta do Goiás. Vou me defender, se puder levar o 0-0 para casa, eu levo, se puder no contra-ataque tentar um gol, ótimo. Essa era a ideia do Goiás no jogo e é a ideia normal de um time que vem jogar contra o São Paulo, um time de menor investimento, hoje um time de Série B, jogando contra o São Paulo, sabendo que vai decidir em casa. Só que ele, além de se defender, ele estava esticando a corda. E aí estourou a corda. À parte, falamos muito da expulsão, todos nós opinamos. Quais foram os méritos ou virtudes ou problemas do São Paulo no jogo de ontem, na sua visão? Acho que o mérito é a resiliência, né? De ter insistido, porque não estava fácil. É difícil superar uma defesa que está toda ela apostada no chamado bloco baixo, da intermediária para trás. Você bloqueia muitos espaços. E o São Paulo não desistiu, continua martelando. Poderia até ter feito mais 1 ou 2 gols, sairia com mais tranquilidade. Teve um lance no primeiro tempo que o David Braz salva em cima da linha, né? Do Caleri. No segundo tempo também tem um que o André, ele escorrega assim, a bola passa por trás dele, era uma chance. Mas eu acho que o fato de não ter desistido. Agora, São Paulo não teve uma grande atuação, não teve. Acho que faltou um pouco mais de agilidade, velocidade na troca de passes para tentar surpreender o adversário. Faltou um pouco gambetear um pouco mais, como falou ali o Zubeldia, né? Que é o drible. E aí ele coloca o Eric justamente para isso, né? É o mérito dele. Ele tira o Bobadilha, que era 1 a menos. Se você está jogando contra o adversário que só se defende e que tem 10 jogadores, coloca mais atacante. Tira o Bobadilha, que não estava fazendo muita diferença. E deu certo na hora, né? Deu certo. Essa é aquela para consagrar o treinador, não é? Ele coloca o Eric no intervalo com 2, 3 minutos. Então, mas isso... Poderia ter dado mais certo. Mais vezes. Isso é o grande mérito. Para mim, ele foi o melhor em campo, o Zubeldia, porque a gente vê muito técnico ir para a coletiva, principalmente quando não consegue o objetivo. É difícil jogar, o futebol jogam 11, os caras já botam 5 em linha atrás. O trabalho do técnico é oferecer soluções para isso. E ele fez uma coletiva inteira falando de soluções, que ele fala do chute fora da área e abrir o jogo, tanto na teoria quanto na prática. O primeiro gol sai assim, sai logo. Então, teve muito dedo do treinador do ponto positivo. Na prática, ele fez isso cedo. Logo, já volta com o Eric, já bota o Lucas mais para dentro. O primeiro gol sai assim, sai logo. Então, teve muito dedo do treinador do ponto positivo ontem. Até por falta de um grande destaque individual dos jogadores do São Paulo. Luciano foi importante, Caleri foi importante. Mas eu elegeria o Zubeldia como o melhor em campo ontem. E até porque o lance do gol, a gente fala da entrada do Eric, ele que está participando da jogada, mas também tem o posicionamento do Lucas, que passa a jogar mais por dentro, até pelo que o Eugênio falou. Você precisa só de um volante, ali o Luiz Gustavo, aliás, esse eu quero falar a parte. O Lucas participa desse passe mais vertical e acaba acontecendo o gol. Do Luiz Gustavo, ok, foi um jogo que acabou defensivamente sendo menos exigido. A gente falou do Goiás, o quanto que não foi igual, até porque produziu 2 finalizações no jogo inteiro. Então, se fosse igual, era quando aquelas espetadas de vez em quando, mas elas não aconteceram. Mas ele participou ofensivamente. O Luiz Gustavo... O chute do segundo gol é dele. Ele o goleiro finalizou. Palma.
ele finalizou 5 vezes. Ele foi o jogador que mais finalizou na partida ao lado do Caleri. Então, um cara que participando também na construção muito bem, na conclusão das jogadas, Eu mais ontem, um bom jogo Dom, dele. já que você tocou no Luiz Gustavo, né? E ontem, depois do jogo, eu estava dando uma revisada, né? Lá no ESPN True Media, para pegar os números do jogo. O Luiz Gustavo foi o jogador que mais pegou na bola na partida. Disparado foi o que mais pegou na bola, assim, com 30 ações a mais do que o segundo colocado. E ele chegou à impressionante marca de 116 passes tentados, 115 passes certos. Toni Kroos na Eurocopa. 99, tanto por cento de acerto nos passes. Ele só errou um passe no jogo inteiro, de 115 que ele tentou. É passe para o lado. Tem muito passe em diagonal. Sim. Mas ele teve 88 passes para frente no jogo. E o chute do segundo gol é o chute dele. Exato. É ele que chuta a bola lá do meio da rua, o goleiro dá o rebote e o Caleri faz. Então, destacar a participação do Luiz Gustavo. Também liderou as recuperações de bola do São Paulo, foram 7. Então, controlando a marcação, distribuindo o jogo e buscando o gol. A vantagem é boa, sim, podia ser ótima. Se sai um terceirinho ali, mas é boa. É uma vantagem muito boa para o São Paulo administrar numa semana que vai ter que pensar nesse jogo e depois em Libertadores. São Paulo e Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo na preparação para o jogo contra o Palmeiras. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, também de Botafogo e Bahia com empate no tapetinho do Newton Santos.